Boa noite, Maria Bethânia. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz.
Aleluias. Quando Deus fica em silêncio, boa noite, todas vocês, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Nós vamos pregar aqui um pouco da palavra do Senhor. O Salmo 13, Salmo 13. Senhor, Osana, o Salmo 13, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando? Pai do Senhor, missionária Osana Carmo. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim ou não. Você não pode desistir. Não fique triste assim ou não. Você não pode desistir. Glória a Deus. Aleluia. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não tá lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui
você não estaria. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Esse Salmo 13 fala de Davi, Salmo de Davi. Davi na sua extrema tristeza. A sua extrema tristeza recorre a Deus. Ele recorre a Deus e confia nele, Davi. Boa noite, Conceição Ribeiro. Sejam bem-vindas, amadas irmãs, no nome de Jesus. Então, Davi, ele na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus e confia nele. A vida é confusa. Nós lutamos com as nossas emoções, pensamentos, tentando compreendê-la. Davi, o autor do Salmo 13, parece entender essa confusão. Porém, depois de 4 versículos de aflição, o salmista passa repentinamente para um hino de louvor. E é quase como se um tom de sofrimento dos versículos iniciais fosse de alguma maneira descontado, como se tal sofrimento fosse inapropriado para um crente. Mas a Bíblia nunca não faz pouco do sofrimento. Na verdade, os versículos 1 a 4 expressam o ponto de partida de Davi. E o versículo 5, 6 mostra aonde Davi termina entre os dois trechos. Pode haver um período de tempo curto ou longo, talvez até mesmo muito longo, durante o qual Deus toma a nossa mão em meio ao sofrimento e restaura a nossa alegria. Então, nós vamos falar nesta noite desse salmo, o Salmo 13. O Salmo 13. Aleluia. Que fala sobre enfrentando e vencendo as adversidades. Esse é o Salmo 13. Glória a Deus. Quando Jesus quando Jesus dizer para você, ou para mim mesmo, que ele falar, siga-me, Deus tem estratégia, Deus fará milagres, mas exige do povo cooperação, confiança e coragem. Você vê que o Salmo 13 fala que Davi, na sua tristeza, mas ele confia em Deus. Então, quando esse salmo é uma questão presente.
Já é assunto discutido e comprovado que a modernidade e a tecnologia são vistas como fatores agravantes no surgimento de problemas emocionais. Por isso que o texto desse tema é Enfrentando e Vencendo as Adversidades, baseado no Salmo 13, quando Davi, na sua tristeza, ele confia em Deus. Então, a cada dia que passa, o crescimento de tais comportamentos tem preocupado a sociedade como um todo e a Igreja de Cristo, como instituição, não pode virar as costas para este problema cada vez mais presente entre os seus membros. Então, uma visão extraordinária, o posicionamento da vanguarda, da liderança, né? Aonde fala que é do conhecimento de todos que os homens vivem em um corpo sujeito à enfermidade, também a influências eternas que podem causar desequilíbrio emocional. Em suas orações sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita um mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que o livrasse do mal. Quando ele diz, não peça que eu os tire do mundo, mas que livre do mal. Então, a gente vê as coisas acontecendo, né? As coisas acontecendo, enfrentando e vencendo as adversidades. Quantas adversidades as pessoas vêm enfrentando. A palavra de Deus afirma que o Senhor guarda e protegerá também a nossa alma. A nossa alma. Então, durante muito tempo, algumas das enfermidades que serão estudadas foram confundidas com possessão demoníaca. Isso, na maioria das vezes, causava tremendo constrangimento, levando as famílias inteiras a se afastarem da igreja por vergonha ou até mesmo por esfriamento de fé. Esfriamento de fé. Então, nem tudo é de origem espiritual. Existe uma tendência em se tentar provar que qualquer forma de desequilíbrio é de origem espiritual. Em alguma situação, o fator espiritual se faz presente e pode desencadear sintomas semelhantes, né, às determinadas enfermidades. Entretanto, isso não deve ser visto como uma regra. Como uma regra. Então, quando Jesus ele disse na sua palavra, que ele fala, segue-me, ele manda a gente seguir ele, olhar para ele, caminhar com ele, andar com ele, viver com ele, buscar ele.
Então nós precisamos buscar o Senhor, buscar suas orientações, para que nós possamos vencer as adversidades da vida que existem. E elas são cruéis às vezes. Então precisamos estar diante do Senhor, buscando em oração, porque o nosso Deus ele é fiel. O nosso Deus ele é fiel, ele é poderoso, ele tem poder para resolver a nossa situação. Eu ontem estava falando aqui que eu não terminei porque da hora que já estava avançada, lá em Ezequiel 37, quando fala a visão de um vale de ossos secos, né? Então, nessa passagem bíblica, tão conhecida, né? Muitos pregadores pregam ela, na qual vemos o famoso Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Seco, né? E nós vamos aprender que o avivamento pode acontecer onde não imaginamos. Quanto mais grave for a situação espiritual de um povo, mais existirá a real necessidade de avivamento para nossas vidas. Precisamos buscar a Deus, não é? Então, o Vale de Osso Seco, visto por Ezequiel, ele retratava a situação espiritual e social da nação de Israel. Porque quando esse versículo aqui do Ezequiel 37, quando ele diz aqui no versículo 11, que ele fala: então me disse, filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Por isso que no Salmo 13, Davi, ele estava se queixando, estava triste pelas coisas que ele estava passando, mas ele confiava em Deus, ele cria em Deus, e nós precisamos crer em Deus, confiar no Senhor cada dia mais das nossas vidas, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê força para que nós possamos vencer as adversidades da vida, os problemas, as enfermidades, às vezes assolando, os problemas difíceis. Então, precisamos confiar em Deus, crer em Deus. E ali no Vale do Osso Seco, quando o Senhor mostrou para Ezequiel a situação da igreja, como se encontrava o povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam se queixando e dizendo que os ossos estavam secos. Então, quando nós buscamos ao Senhor, recebemos de Deus a força, o poder, né? O poder. E aqui no capítulo
saindo lá de Ezequiel, vindo aqui para Lucas 2:52, Lucas 2:52, quando fala de Jesus, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Falando de crescimento. O crescimento. Boa noite, meu amigo André. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, o perfeito modelo de crescimento. Lucas 2:52. Esse texto sagrado, ele revela o perfeito crescimento do menino Jesus. Jesus passou por todos os estágios do desenvolvimento humano, porque ele veio ao mundo em forma de homem. Jesus, ele veio ao mundo em forma de homem. Ele veio em forma para resgatar o pecador. O pecador, porque o prazer de Deus é que todos se salvem. O Senhor Jesus, ele veio com essa missão. Tanto é que ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Pai do Senhor, Cátia Pedro, Raquel Lemos, sejam bem-vindas, minhas amadas. Em nome de Jesus. Então, o crescimento de Jesus passou por todos os estágios do desenvolvimento humano, sendo sempre perfeito para a sua idade. Aqui está o perfeito modelo de crescimento. Crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento espiritual, crescimento social. Você vê que são quatro tipos de crescimento. O crescimento físico, a pessoa cresce. Aí vem o crescimento espiritual, você desenvolve a sua vida espiritual. Aí vem o crescimento social. Então, o crescimento intelectual e crescia Jesus em sabedoria. Lucas 2:52, que diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então, aqui fala do crescimento intelectual. A sabedoria é a fonte da inteligência. A inteligência é a fonte de toda a intelectualidade. Quando a pessoa sábio, a pessoa que é sábio, ele nunca responde. Primeiro ele avalia o que ele vai responder, o que ele vai falar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola destrói. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola, ela destrói. E Jesus, aqui, ele crescia em sabedoria. Quando eu e você buscamos a Deus continuamente, lemos a Bíblia, se aperfeiçoamos nas coisas de Deus, temos aquela comunhão com Deus, o contato com Deus, aquela aliança com Deus, quando nós temos, nós adquirimos sabedoria. Você lê a Bíblia, você busca na Bíblia. A Bíblia, ela tem resposta para tudo que você quiser. É um livro, é um tesouro. Isso aqui é um tesouro que Deus preparou para nós, usando seus profetas, usando seus profetas para escrever as palavras de vida para nós, palavra de edificação, palavra de exortação, palavras de libertação. Então, a sabedoria, Lucas escreve que o menino crescia
e se fortalecia em espírito, era Jesus, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. O doutor Lucas, né, que foi que escreveu esse livro, ele escreve que Jesus, aos 12 anos de idade, já se encontrava assentado no meio dos doutores, e todos os que o ouvia admiravam a sua inteligência e resposta. Tanto é que quando ele se perdeu de sua mãe, de José e Maria, ficou, parece que 4 dias desaparecido, e eles procurando, sem saber onde Jesus estava. E quando o encontraram, boa noite, Adriana. E quando eles encontraram Jesus, Jesus estava lá no meio dos doutores. Ele estava lá, transmitindo a sua sabedoria. Era o Cristo vivo, né? Cheio de sabedoria, o Cristo. E o crescimento físico. E crescia Jesus em estatura. Lucas 2,52. Aqui fala de seu crescimento físico. O nosso crescimento físico deve ser perfeito. O crescimento físico está presente no reino vegetal, animal e humano. Em Efésios 4,13, Paulo afirma que todos nós devemos atingir a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Lá em 1 Pedro 2,2, Pedro afirma que devemos desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite fortalece os ossos, a nossa estrutura física. E em Efésios 4:15 e 16, Paulo também afirma que o nosso crescimento deve ser bem ajustado e consolidado. É a mesma coisa de um novo convertido. Boa noite, Erilane. De um novo convertido. O novo convertido, a Bíblia nos ensina que ele tem que tomar leite. O leite quer dizer, ele é um novo convertido, não se pode ir em cima, falar para ele com doutrina pesada, mais forte. Não. Tem que ir alimentando ele aos pouquinhos, porque ele é um novo convertido. Não se pode dar a ele, como diz a própria Bíblia, dar a ele um copo de mocotó, um caldo de mocotó. Você pegar um caldo de mocotó, dá para uma criança, um recém-nascido, beber. Vai fazer mal para ele. É a mesma coisa que você pegar um leite que ele não possa tomar, um recém-nascido, porque vai prejudicar ele, o intestino dele. Então a Bíblia afirma aqui que no crescimento físico, como diz aqui, que é o crescimento físico, e o nosso crescimento físico deve ser perfeito. Pedro afirma que devemos desejar ardentemente como meninos novamente nascidos. Somos novas criaturas. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então você vai se alimentando aos poucos com as coisas de Deus. Você não pode comer coisa pesada, porque ela não vai ingerir dentro de você. Então tem que ser, como diz a própria palavra, com leite
O leite racional, né? O leite. Tem que tomar leite. Boa noite, diaconisa Verônica. Então, o crescimento espiritual, e crescia Jesus em graça diante de Deus. Aqui fala do seu crescimento espiritual. Paulo afirma que é Deus que dá o crescimento, portanto, é o próprio Deus que deseja o nosso crescimento espiritual. A Bíblia afirma que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, Samuel era uma criança. Eu mando sim um alô para Ceará, Fortaleza. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, Erilane lá em Fortaleza, Ceará. Vocês são bem-vindos, no nome de Jesus, ao culto online, aqui com a missionária Ereni Amaral. Sejam bem-vindas, minhas amadas, povo de Fortaleza e Ceará, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vão compartilhando aí, no nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, Hortência Carvalho. Então, aqui, Samuel, todos conhecem a história de Samuel, que a mãe de Samuel, ela era estéril, não podia ter filho. A Bíblia diz que Ana era uma mulher que vivia, ela sofria, era perseguida por Penina, porque Penina, ela tinha vários filhos e Ana não tinha. Então, quando Ana começou a orar, começou a fazer propósito com Deus, de tão angustiada que ela vivia, e Deus concedeu a ela um filho. Ela teve um filho. E ela foi abençoada por Deus. E ela cumpriu. Boa noite, Luciana Azevedo. Marcileia Jordão, seja bem-vindo. Glória a Deus. Obrigado, Osana Carmo. Deus abençoe vocês. Nós temos que aprender a Bíblia, né? Eu gosto de pregar ensinando, explicando, para as pessoas entenderem as coisas de Deus. Eu sempre falo aqui, como eu prego aqui na internet, eu prego nas igrejas, eu prego assim, explicando, ensinando, para que as pessoas entendam o que é que está sendo falado. Tem gente que prega berrando, grita que chega a ficar rouco e as pessoas não entendem nada. Então é bom explicar, ensinando. Por isso que Deus me fez professora de escola dominical, né? Ensinando na escola dominical, para os alunos aprender a palavra de Deus. E é bom. Então, aqui Jesus crescia em graça diante de Deus. Aqui fala do seu crescimento espiritual. Paulo afirma que é Deus que dá o crescimento, portanto, é o próprio Deus que deseja o nosso crescimento espiritual. Ele quer que você cresça. Por isso que eu li um textozinho que diz, quando Jesus dizer, boa noite, Deliviana, quando Jesus dizer para você, siga-me, você segue Jesus. Deus tem estratégias, Deus fará milagres, mas Ele exige do povo cooperação, confiança e coragem. Então você precisa ter essas coisas da parte de Deus. Boa noite, Ani Braga. Você tem que ter confiança em Deus,
ser uma cooperadora da obra de Deus, cooperadora, você ser, cooperar nas coisas de Deus, confiança e ter coragem. Coragem. Então Samuel, ele é aquele que crescia. Ele crescia. O Senhor é com Samuel. Era com Samuel. Pedro, o apóstolo Pedro, nos aconselha dizendo, hein? Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E o crescimento social? Crescia Jesus em graça para com Deus e os homens. Aqui fala do seu crescimento social. O crescimento social é o nosso crescimento perante os homens, a sociedade em que vivemos. O próprio Deus tem interesse, né, no crescimento de nossa prosperidade, você ser uma pessoa próspera diante da sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a palavra de Deus afirma que Davi se ia cada vez mais aumentando, crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Lá em Jó 17:9, a Bíblia diz que é o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Então, o desejo de Deus é que o nosso crescimento seja completo e perfeito. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Lá no Salmo 92:12. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é isso que o Senhor quer, que eu e você siga o modelo, o perfeito modelo de crescimento de Jesus. Em Lucas 2:52, quando diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Boa noite, Miriam. Então nós podemos colocar, como diz aqui, Deus fará milagre, mas exige do povo cooperação, confiança e coragem. Buscar a Deus no seu crescimento intelectual, no seu crescimento físico, no seu crescimento espiritual e no seu crescimento social. Mas para isso, lá no Salmo 27, e o verso 14, no Salmo 27, o verso 14 diz que espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É muito bom você esperar em Deus, confiar em Deus. Bom ânimo para espantar o desânimo. Bom ânimo para espantar o desânimo. Então, o salmista, ele nos oferece 3 vitaminas espirituais para superar as dificuldades da vida. A dificuldade da vida. Espera no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração.
o desânimo diante dos problemas e dificuldades da vida consegue roubar a esperança do homem no Senhor, enfraquecer o seu coração. Porém, um homem animado, ele consegue esperar no Senhor. O seu coração é fortalecido pelas promessas de Deus. Por isso que eu li o texto, logo quando eu comecei a falar, o texto que dizia: enfrentando e vencendo as adversidades. Para você enfrentar as adversidades e vencer ela, você tem que espantar o desânimo da sua vida. Você tem que seguir a Jesus quando ele disser: segue-me, segue-me, não pare. Quando ele diz não pare, não te espante. Confia em mim, esforça-te que eu te ajudo, tem bom ânimo. São palavras de esperança que o Senhor está passando para nós, através desta palavra. Então, o desânimo, um homem animado, ele consegue esperar no Senhor. E o seu coração é fortalecido pelas promessas de Deus. Por isso, a primeira coisa que Jesus dizia para espantar o desânimo dos aflitos era: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, segue-me. Porque, olha, se você parar, estacionar para olhar para as adversidades, você não consegue vencer ela. Você tem que ter um impulso, você tem que se erguer, se posicionar, se levantar. Hoje eu estava conversando com uma irmã. Pelo Zap. E ela estava tão assim empolgada, e ela estava dizendo que o parente dela estava prosperando. Como eu conheço esse parente dela, eu disse: olha, ele pode estar prosperando. Glória a Deus, está prosperando, Deus está abençoando ele. Mas não esquece, ele não deve esquecer da promessa que Deus fez com ele. Porque antes dele ser gerado na barriga da mãe dele, Deus revelou e deu até o nome dele. Mandou que ela colocasse o nome nele, que ele era o escolhido de Deus. E ela hoje falando comigo, ela dizendo para mim que ele está prosperando. Eu disse: glória a Deus que ele está prosperando, mas ele não se esqueça que ele é um escolhido, Deus mandou até o nome dele, e ele tem que fazer um concerto com Deus e voltar para Deus. Ele precisa se posicionar diante de Deus, porque ele está fora da presença de Deus. E eu falei aquilo para ela, quando foi agora de noite, que eu cheguei da igreja, aí ela me mandou um áudio. Ela disse: olha, eu abri o áudio que você falou comigo e mostrei para ele, botei para ele ouvir.
E ele ficou chocado, porque ele disse que estava justamente hoje pensando no que Deus falou com ele e que ele tinha que voltar para Deus. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus, ele usa a boca dos seus profetas, dos seus vasos, para falar. Então, Deus, Jesus, quando ele diz que tem bom ânimo, porque às vezes as pessoas têm uma promessa de Deus, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, e ele convida a pessoa a chegar-se a ele. E a pessoa, o Senhor prospera ele, como eu estou sempre aqui falando. Eu prego muito no Velho Testamento. E eu prego muito sobre a vida daquele povo de Israel. Aquele povo que Deus, quando eles se viam no perigo, eles lembravam de Deus. Eles recorriam a Deus, ele começava a clamar a Deus e Deus respondia, Deus prosperava eles. Aí quando Deus prosperava eles, o que é que ele fazia? Ele virava as costas para Deus. E justamente eu falei hoje para essa irmã, eu disse, Deus está prosperando ele, mas Deus vai cobrar dele, vai requerer dele que ele volte para perto de Deus. Porque Deus tem um chamado, escolheu. Deus tem propósito com a nossa vida. E a coisa que o Senhor, ele mais se agrada de você é quando você obedece à voz do teu Criador. Por isso que ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aqui em Números 13, 20, prenunciando o desânimo que se abateria sobre os espiães, Moisés fortaleceu o ânimo deles, dizendo, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Apesar de constatarem que a terra era boa, os desanimados espiãs só enxergavam a dificuldade. É a mesma coisa, você está passando pelo algo e você só foca a sua visão naquilo que você está passando. Você não foca a sua visão em Deus. Você, como diz o bom ânimo, para espantar o desânimo. Como é que você vai espantar o desânimo da sua vida? É você se posicionar diante de Deus, você tomar uma atitude, uma ação. Qual é a sua primeira reação? Eu vou orar. Eu vou dobrar o meu joelho e vou conversar com Deus. Eu vou explicar tudo para Deus o que é que eu estou passando. Mas Deus sabe o que eu estou passando. Precisa eu explicar? E se a Bíblia diz que Ele vê tudo? Se Ele está atento a tudo? Zacarias diz que são 7 olhos de Deus que percorre sobre a face da terra, 7 olhos de Deus que são as câmeras. As câmaras do céu, elas estão ligadas, voltadas para a terra. Porque Deus está sentado lá no seu trono de glória, mas a própria Bíblia diz que ele se curva e olha para a terra. Então, ele está atento à oração do seu povo. Ele está atento. Ele vê você orando, ele vê o seu sofrimento.
ele também vê o seu desânimo, por isso que ele diz, tem bom ânimo. Jesus, quando ele disse, tem bom ânimo, mas para você ter um bom ânimo, a solução para você ter um bom ânimo, você tem que rapidamente buscar o joelho. Buscar o joelho. Ir para o joelho. Conversar com Deus. Dizer para Deus, Senhor, eu estou passando isso, só tu, Senhor, pode me ajudar, só o Senhor pode resolver esse meu problema, só o Senhor tem a solução. Você vai conversar com o Senhor educadamente com Deus, você não vai brigar com Deus, você não vai dar murro na mesa, nem no chão, não bater pé que nem criança, eu quero, não. Você vai conversar educadamente com o seu pai. Você vai respeitar o seu pai, você vai chegar para o seu pai e vai dizer para ele o que você está precisando. Por isso que ele disse aqui, quando Moisés, ele estava prenunciando, o desânimo que se abateria sobre os espiãs, Moisés já estava sabendo, porque Moisés tinha visão espiritual. Então Moisés, ele foi lá e fortaleceu o ânimo dele, dizendo, esforçai-vos, tomai do fruto da terra. Estava lembrando, dizendo, olha a promessa que Deus fez. Deus disse que vocês vão alcançar a terra prometida. Então, tomai da terra. Mas apesar de constatarem que a terra era boa, os desanimados espiãs só enxergaram as dificuldades. É como que você estivesse passando por um problema tão difícil, você dizer, Deus não vai fazer isso, Deus não está me ouvindo, Deus não vai responder. Aí começa com aquela lamúria. Mas quando você vai diante do Pai, você diz, Deus, olha esse problema, para mim ele é difícil, mas para o Senhor não é. Senhor, me dê ânimo, me dê força para te buscar, para orar perante a tua face, Senhor. Então, Raabe, todos conhecem a história de Raabe, né? Lá em Juízes, Josué 2:11, quando fala de Raabe, Raabe revelou aos 2 espiãs israelitas o desânimo que se abateu sobre os temidos inimigos de Israel, dizendo, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima e nos céus, embaixo e na terra. Em vez de ficarmos desanimados, são os nossos inimigos que devem perder o ânimo de enfrentar-nos. Então você tem que lutar contra o teu adversário. Esse adversário que a Bíblia fala, ele é invisível. É a potestade do ar. Como diz a própria Bíblia, que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. São seres invisíveis, coisas invisíveis que você não vê, seus olhos não vê, seus olhos não contemplam, você só sente os ataques sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Você só sente quando você vê as coisas apertando na sua casa. São coisas
as potestades, as retaliação do inimigo que vem sobre nós para querer nos desanimar, tirar o nosso ânimo fora. Mas Jesus, ele disse, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Em nome de Jesus. E aqui, Raabe estava falando para aqueles espiães, dando um conselho para eles. É dito que de Zebulun, do que saia exércitos ordenado para a peleja com todas as armas de guerra, 50 mil também destros para ordenar uma batalha com um coração constante. Coração constante, ânimo resoluto. Esta era a disposição com que estes soldados saíram para a batalha. É dito que Asa, rei de Judá, recobrou ânimos, fortaleceu-se e renovou o altar do Senhor. Asa. A palavra de Deus afirma que Ezequias, rei de Judá, se fortificou, edificou todos os muros quebrados, até as fontes, e levantou a outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas, escudo em abundância. Aqui foi quando Ezequias, ele foi atacado por Senaqueribe, que atacou o seu exército, queria atacar o seu exército. E mandou recado para desafiar Ezequias. Então, nós precisamos, a palavra que o Senhor, ele fala para mim e para você nesta noite é essa. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, porque Deus, quando o Senhor fala, siga-me, siga Jesus, olha para Jesus, olha o alvo que é Jesus. Olha o alvo. Mateus 3:2 diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, o reino dos céus. Aqui é João Batista falando. O primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus. Qual é o primeiro passo? É o arrependimento. É você se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. Se não tiver arrependimento dentro de você, você não conseguirá ser um cidadão do reino de Deus. Você precisa arrepender-se, como disse João, que ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabemos que Jesus está voltando, as portas da graça estão abertas, a arca está aberta para você entrar com a sua família. Mas para você entrar, você precisa buscar e se tornar um cidadão do reino de Deus. Mas para você se tornar um cidadão, você precisa, primeiro tem que vir o arrependimento.
Mas o arrependimento, ele tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Você se entregar a Jesus de corpo e alma. Você renunciar a tantas coisas por amor a Jesus. Esse é o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de cerca de 400 anos e ecoou a sua voz no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. É chegado o reino dos céus. A necessidade do arrependimento. A necessidade do arrependimento. Todos nós necessitamos de arrependimento, de nos arrepender dos nossos erros. O homem já nasce com a natureza pecaminosa, herdada do primeiro ancestral da raça humana. Quem foi o primeiro ancestral da raça humana? Todos nós conhecemos e sabemos quem foi: Adão e Eva. Por isso, quando cresce e atinge a idade da razão, passa a necessitar de arrependimento. Lá em Mateus 4:17, Mateus 4:17, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele deu a sequência, a mensagem do arrependimento, pregada por João Batista. Passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. Tem que ter arrependimento, tem que ter renúncia e arrependimento, para ser o cidadão do reino de Deus, do reino de Deus. Jesus advertiu lá em Lucas 13:3, ele advertiu a todos dizendo: se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí lá em Atos 3:19, o apóstolo Pedro pregou com autoridade dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim os tempos de um refrigério pela presença do Senhor. Então, quando a Bíblia diz, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, o Senhor ele nos perdoa. E ele ainda deixou escrito que o perdão é 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Várias vezes, quantas vezes você pedir perdão a Deus, Deus te perdoa. O negócio é se arrepender, pedir perdão. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz errado, palavras que eu falei, Senhor, que não te agradou, me perdoa em nome de Jesus, Senhor. E o Senhor lhe perdoa, porque ele é um Deus perdoador. E o arrependimento que abre o caminho para o perdão divino. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem
alcançar o perdão divino. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza, convicção por ter cometido pecado contra Deus. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. O caminho para o perdão e a misericórdia de Deus. A Bíblia afirma que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. O prazer de Deus é que todos se salvem e se arrependam, mas muitos não. Morrendo com Jesus, vai para o céu. Se não morrer com Jesus, vai para onde? Se a Bíblia diz que só existe 2 caminhos. E aqui fala ainda: o arrependimento sincero, acompanhado de convenção genuína, desvia a ira divina, e atrai a compaixão do Senhor. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar cidadão do reino de Deus. É o desejo de Deus, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então, quando a Bíblia diz que o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus é o arrependimento. E a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. O Senhor, ele se alegra, porque o prazer de Deus é salvar o homem, é libertar o homem, transformar o homem, arrancar o homem do pecado. Porque Deus não gosta do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Deus não gosta da mentira, porque a mentira é do diabo. É do diabo. Então, para nós finalizarmos, vamos ler aqui mais um texto aqui da palavra de Deus. Né? Vamos ler mais um texto para a gente finalizar. Eu já preguei aqui uma vez sobre os 4 tipos de solo do coração humano. Já preguei aqui uma vez. E o tesouro escondido. Tesouro escondido. Aqui eu estou pregando, falando sobre o Novo Testamento. Eu estou no Novo Testamento. Eu gosto de pregar muito no Velho Testamento. A fé que remove montanha, também já andei pregando aqui. A 100ª ovelha e o milagre financeiro operado por Jesus. Por Jesus. Eu também já preguei aqui, que quando Jesus mandou Pedro joga e pescar, que tinha aí o primeiro peixe que ele pegasse, ele abria a boca do peixe, que ele ia achar o dinheiro na boca do peixe. As coisas tremendas, né? As coisas de Deus, né? Deus faz o impossível, onde preguei aqui sobre isso também, sobre Pedro, quando foi solto milagrosamente, ele foi solto. Então aqui Deus faz o impossível. Aquilo que você acha que Deus não pode fazer, continue orando pelo seu filho, Eni. Não desista de orar por ele. Não desista, Eni, de orar pelo seu filho. Continue buscando, que Deus, ele vai libertar o seu filho na hora certa e no tempo certo.
Porque a própria palavra do Senhor, ela fala que há tempo determinado para todas as coisas. Então, você só não pode desistir. Eu ontem falei aqui sobre a viúva, é o juiz iníquo. O juiz iníquo. O dever de orar sem desfalecer. Orar sem cessar. Não pode parar de orar. Tem que estar sempre orando. Buscando a Deus em oração. Pedindo a Deus pela vida do seu filho, Eni. Que o Senhor, Ele vai libertar o seu filho. Na hora certa e no tempo certo. Então, para nós encerrarmos aqui, a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, nós vamos ler aqui mais um texto de Salmo, né? Vamos aqui ver o Salmo. Eu li logo de início o Salmo 13, né? O Salmo 13, logo de início que eu li. E sobre Davi, que Davi, ele confiou em Deus. O Salmo 80, para nós fechar, o Salmo 80, o verso 1, ele diz que o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. A sua vinha é a sua casa, é a sua família. Quando você ora, você busca a Deus, você pede para Deus livrar, para Deus guardar. Então, aqui diz, ó pastor de Israel, dá ouvido, tu que guia a José como um rebanho, e que te assenta entre os querubins e resplandece. Então, o pastor de Israel, o Salmo 80, o verso 1. Diz o salmista, se dirige a Deus como o pastor de Israel, como ovelha de seu pasto. Israel poderia se dirigir ao Senhor como seu pastor, como eu e você se dirige ao Senhor como nosso bom pastor. Jesus é o bom pastor, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. O próprio Davi, que era rei e também pastor de ovelhas, se dirigiu ao pastor de Israel, dizendo, ó Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Lá no Salmo 120, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus sempre foi chamado nas Escrituras de pastor. Pastor do seu povo, Deus. Então, lá em Gênesis 49, 24, ao abençoar o seu filho José, Jacó disse, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Aí o Salmo 80, o verso 1, que eu acabei de ler, o salmista se dirige a Deus como pastor, dizendo, ó pastor de Israel, dá ouvido tu que guia a José como um rebanho e que te sustenta, assenta entre os querubins e resplandece. O sábio Salomão chama a Deus de único pastor, dizendo, as palavras dos sábios são como grilhões, como prego bem fixado pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. Aí lá no Salmo 23, quando diz, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, devemos o quê?
a crer naquilo que Deus fala conosco. O pastor dos pastores, que é o nosso Deus. O Salmo 23. Aí ele diz, o Senhor é meu pastor. Sem dúvida, é um dos salmos mais gloriosos da Bíblia. Nós vamos aprender que o pastor deste salmo é aquele mesmo que mais tarde disse, eu sou o bom pastor. Olha, nós estamos no Salmo, no Velho Testamento. Mas lá em João 10, 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, o que é que ele faz? Ele dá vida pelas suas ovelhas. Pelas suas ovelhas. Então, nesta noite, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós, pela nossa família, pelos nossos familiares, né? Deus é bom e a sua misericórdia sobre nós, né? A sua misericórdia sobre nós. Não podemos, de maneira nenhuma, desistir de Deus. Não podemos desistir de Deus. Temos que continuar orando, buscando, intercedendo pela nossa família. Então, nessa noite, nós vamos orar. Glória a Deus. Então vamos orar aqui com Maria Bethânia, Gilvaneide, Beta Barbosa, que já compartilhou aí o vídeo. Conceição Ribeiro, André Amaraco, que compartilhou um tempo especial de Deus, com Deus. Guardado por Deus também já compartilhou, né? A Beth Nepomucena, André, Kátia Pedro, André Maraco, Marcileia Jordão, Eni Braga. Então essas irmãs, elas estão sempre compartilhando os vídeos, né? Então nós vamos orar nesta noite. Você vê quem que está aqui comigo? Aleluia. Glória a Deus. Maria Bethânia, a Gilvaneide Rodrigues, a Beta Barbosa, a Osana Carmo, aleluia. Conceição Ribeiro, vai compartilhando aí, Conceição Ribeiro. André de Carvalho também está aqui conosco. A Kátia Pedro, Raquel Lemos, Adriana Coco, Erilane Silva também está aqui conosco. A diaconisa Verônica, glória a Deus. A Erilane Silva, um abraço de novo aí para o povo do Ceará, Fortaleza. Que Deus abençoe vocês por estar assistindo aí lá, esse culto no lar. A Hortência Carvalho, em nome de
Jesus, Luciana Azevedo, a Marcileia Jordão, Deliviana. Deus abençoe vocês. A Eni Braga, a Miriam Ramos. Deus abençoe. Hortência Carvalho. Que Deus abençoe vocês nesta noite. Dê uma noite de paz. Andréa Passarelli. Seja bem-vinda. Sexta-feira, 9 horas da manhã, consagração com a Cibe, hein? Só a Cibe. 9 horas da manhã, sexta-feira. Consagração com a Cibe, só a Cibe. Não é com mais ninguém, só a Cibe. Tá? Espero você lá. Sexta-feira, 9 horas da manhã. Em nome de Jesus, joelho no chão, boca no pó, joelho no chão. Vamos orar. Para Jesus nos abençoar, nos dar vitória nesta noite. Né? O Senhor resolver as situações. Que o Senhor venha quebrar os grilhões lá por terra, todas as barreiras das nossas vidas. Que o Senhor venha curar as famílias, restaurar, visitar os lares nesta hora, aqueles que estão entubados, precisando de um socorro, precisando de um socorro divino. Que Deus venha socorrer as famílias nesta noite. Que Deus venha dar vitória para cada família, para cada um de vocês. Todos aqueles que compartilhou a palavra de Deus. Então vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e o Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite, Deus, que o Senhor, Pai, tome nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos. Aleluia. A Maria Betânia, a Gilvaneide, a Beta Barbosa, a Conceição Ribeiro, Senhor, a Andréa Maraco. Toma nas tuas mãos, Senhor, um tempo especial com Deus, guardado por Deus. Flávio Mendonça, Maria Silvaneide, Jesus abençoe. Fernanda Borges, Beta Nepomuceno, Senhor. André de Carvalho, toma ele nas tuas mãos, meu Deus. Cátia Pedro, Fátima Ribeiro, Adriana, Erilane, Senhor, toma nas tuas mãos. A Diaconisa Verônica, André Maraco, Hortência Carvalho, Alcione Azevedo, Marcileia Jordão, Tereza Moura, Pastor Antônio Ibrahim, Deliviana, Eni Braga, Senhor. Olha o filho da tua serva. Salva ele, Senhor, liberta. Em nome de Jesus, Pai. Miriam, toma Miriam nas tuas mãos. A Samira, Senhor. O Paulo, a Vanessa, a Nida, a Marlene, Senhor, a Glória. A Itaiana, a Débora Souza, a Marli, a Raimunda. Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. E no nome de Jesus, Pai, eu te peço, nesta noite, visite, Senhor, as tuas servas, a casa das tuas filhas, as tuas famílias, seus familiares, tua parentela, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente a família das tuas servas, Senhor. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor quebre, Senhor, os grilhões, que o Senhor repreenda toda a retaliação do inimigo, Pai, contra a vida dos teus servos. Senhor, traga de volta aqueles que estão afastados do Evangelho. Retorna, Senhor, para casa. Meu Deus, toma nas tuas mãos o filho
filho da Gilvandete Dantas. Toma nas tuas mãos, Senhor. E no nome de Jesus eu te apresento nesta noite. Toma a vida, Senhor, da tua filha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toma nas tuas mãos, Ana Carmo. Dá vitória às tuas filhas, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor Jesus, Pai, visite os hospitais, o leito de dor, aqueles que estão entubados, Senhor. Senhor, como disse João Batista, arrependei-vos, que o povo venha se arrepender dos seus pecados e que venha olhar somente para ti, Senhor, porque é de ti, Senhor, que nós alcançamos as nossas vitórias, a nossa salvação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Deus querido, Deus amado. Toma o irmão, Senhor, da Andréa Passarelli. Toma teu filho nas tuas mãos, Senhor, e dá vitória na casa da Andréa sobre essa família. Toma sua mãe, seu pai. Visita nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que haja conversão de almas, que haja libertação no seio da família. Toma o filho da Eni Braga, Deus, como ela pede, Senhor, para que o Senhor liberte este filho, Senhor, da bebida, Pai. Joga por terra, Senhor, este mal, em o nome de Jesus. Senhor, nesta noite eu te peço por todas as crianças. Jesus, guarda as crianças. Cobre as crianças, Senhor, debaixo do teu sangue. Vai dando livramento, Senhor. Guarda, Senhor, meus netinhos. Guarda minhas netas, meus netos nas tuas mãos. Guarda os netos das tuas filhas, das tuas servas. Toma os netos da Cátia Pedro. Toma a Cátia Pedro nas tuas mãos, Senhor. E dá vitória em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos. Toma a saúde da Beta Barbosa. E dá vitória, Senhor. Senhor, guarda a família. Senhor, coloca, Senhor, uma gota do teu sangue nos lares das tuas servas. Cobre, Senhor, nossos lares com o teu sangue, Senhor. E nos livra desta peste maldita. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo nesta noite, eu profetizo bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Que haja libertação na sua casa, no seio da sua família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte a nossa parentela, aqueles que não são ainda libertos. Que o Senhor entre com libertação no seio da nossa família, em o nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, com a permissão do nosso Deus. Amanhã estaremos aqui a partir das 9h30 da noite. Aleluia. Hoje eu comecei mais tarde porque eu fui para a igreja. Mas amanhã, a partir das 9h30, estaremos aqui de novo, fazendo este culto no lar. Está pregando a palavra, louvando os hinos das harpas cristãs, que é uma bênção. E com a permissão do nosso Deus, um beijo no coração de vocês. Eu amo todas vocês. Um
beijo no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Um beijo no coração, Osana Carmo, Beta Barbosa. Aleluia. A Miriam Ramos, Deus abençoe vocês. Tá? Cada uma de vocês, Beta, todas vocês, Cátia Pedro, André Carvalho. André Carvalho, ele está sempre aqui, ouvindo a mensagem do Senhor. André Carvalho, que Deus te abençoe, meu jovem. Que o Senhor venha te dar aquilo que teu coração tanto deseja, tá? André Carvalho, que o Senhor te abençoe, te dê vitória na sua família, na sua casa, André de Carvalho. Que Deus abençoe os seus familiares, tá? Que as portas venham a ser abertas para você. Uma porta que você tanto deseja. Que esta porta, o Senhor Jesus, Ele abra para você, André de Carvalho, que é lá da cidade de Camamu, na Bahia. Não sei se ele está em Camamu, mas sei que ele é de lá, de Camamu. Que Deus abençoe ele ricamente, tá, André? Está sempre aqui comigo agora, aqui no escuto online, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você ricamente. Cátia Pedro e as demais irmãs, a Adriana. Que Deus abençoe vocês. A Erilane. Deus abençoe vocês. Não esquece de compartilhar, tá? A Cileia Jordão. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Beijo no coração. Senão a gente vai fazer uma vigília aqui. Já vai dar meia-noite. Até amanhã, se Deus quiser.